A maneira mais fácil de falar em público é usando pausas. Eu não conseguia de jeito nenhum falar com mais do que 5 pessoas ao mesmo tempo. Odiava falar em público, então resolvi ir atrás de ajuda. Mas você deve estar se perguntando que tipo de pausas são essas, e eu já vou te explicar. Primeiro quero que você aprenda uma coisa: não adianta nada você falar um assunto que não domina, porque nesse caso, além do nervosismo, você se enrola por inteiro por conta de não dominar o assunto. Quando você está falando com um amigo ou familiar sobre algo que gosta, você discorre livremente sobre o assunto sem problema algum. Então não fique tentando falar em público coisas que você não domina. Se não entende nada de política, não entre no assunto. Se não entende nada de futebol, não entre no assunto. E se precisa apresentar algo para mais pessoas em seu trabalho, ou escola, ou faculdade, domine o assunto, estude sobre ele e você vai ver como tudo fica muito mais simples de ser apresentado. Agora vamos às pausas. Repare em entrevistas com artistas e políticos. Muitos usam essas técnicas. Eles formulam uma frase e pausam, respiram, bebem uma água. Isso passa tranquilidade para quem está te ouvindo, além de que faz com que seu corpo relaxe ao longo da apresentação ou em uma conversa com mais pessoas. Crie pausas justamente para mostrar que quem domina aquele ambiente automaticamente é você. Então, o assunto que você está falando domina o ambiente a partir do momento que você faz pausas. Mas não se esqueça do outro fator super importante, que sem ele eu tenho certeza, pois eu já passei por isso, e esse outro fator é o treino. E hoje em dia eu tenho uma ferramenta que me ajuda muito a treinar. Eu vou te falar ela em instantes, tá? Antes quero dar outro passo para você que me ajuda até hoje, muito mesmo, quando eu vou falar com mais do que 5 pessoas ao mesmo tempo. O tal do olho no olho pode deixar você mais nervoso do que você pensa. Então, caso sua timidez seja extrema ao falar em público, não olhe no olho, olhe no meio deles. Isso mesmo, sabe esse ossinho que tem acima do nariz? Então, para que o olho no olho não te deixe sem graça, pare de olhar no olho exatamente. Pode olhar ao meio desse ossinho que eu mencionei, que dá o mesmo resultado. A pessoa jamais vai perceber que você não está olhando nos olhos. Funciona muito bem e passa uma firmeza absurda. Mas vamos à ferramenta que vem me ajudando muito a treinar e melhorar demais o meu falar em público. Tenho certeza que pelo menos uma dessas ferramentas você tem em casa. Uma delas é o celular, que eu acho muito difícil que em tempos como hoje você não tenha é capaz de você estar me assistindo com o celular na mão, né? E a outra que eu acho muito difícil também que você não tenha é um espelho. Pronto, agora vez ou outra pare em frente a um desses dois e fale sobre algum assunto estudado por você. Veja como ficam suas caras e bocas enquanto você fala. Se quiser mudar algo, agora é a hora, e treine bastante isso. Faça o máximo que puder esse treino, pois quando você for falar em público, isso vai soar de forma muito natural. Agora, uma coisa que eu percebi em minhas pesquisas para esse vídeo é que muitas pessoas travam na hora de uma apresentação, ou até mesmo para falar com mais pessoas descontraidamente, justamente por conta de uma coisa simples. Você sabe qual é? Primeiro que é assim, a linguagem não verbal comunica tanto quanto a linguagem verbal. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa gesticulando de forma descalibrada, andando de um lado para o outro, ombros retraídos, mostra muito mais coisas do que o simples fato de relaxar e passar a informação. Então, quando estiver treinando ou até mesmo falando com mais pessoas, reparem como está a sua linguagem não verbal e, se possível, já ajuste isso também. Agora vamos à simples coisa que você não sabe, mas pode mudar tudo sobre como você vai se comunicar com as pessoas. Uma frase que resume isso é: fale com as pessoas, não fale para as pessoas. Uma comunicação no sentido de falar para as pessoas deixa a apresentação engessada, fica com cara de sala de aula, metódico demais. Isso cansa e faz com que as pessoas dispersem sobre o que você está falando. Fale com as pessoas, isso é bem diferente. Quando você fala com as pessoas, você está sendo você. Não se importe de usar uma gíria aqui e ali. Obviamente que tudo é dosado e mensurado antes, mas seja o mais você possível dentro de uma fala em público. Assim as pessoas irão se conectar com você. Mas enfim, nada disso faz sentido se você não estiver bem consigo mesmo. Isso quer dizer, uma apresentação pessoal também conta demais. Como eu sempre digo, quando você for fazer uma apresentação em público, a primeira coisa que as pessoas irão enxergar antes mesmo de você falar é a sua apresentação pessoal. Como está o seu cabelo? Como que está a sua barba? Estão condizentes com o que você quer transmitir? Eu tenho um segundo vídeo que fiz exatamente para quem deseja transmitir uma apresentação pessoal melhor, justamente para que sua imagem pessoal mostre algo mais simétrico e harmônico. Antes mesmo de você abrir a boca, esse segundo vídeo é apenas
para quem quer de fato mudar de modo simples seu visual, como cabelo e barba para melhor. É muito fácil harmonizar, às vezes você está usando um cabelo e uma barba que não condizem com o seu tipo de rosto. E nesse segundo vídeo eu te ensino como fazer isso. Vou deixar ele aqui abaixo na descrição, o link para você acessar esse segundo vídeo. Eu te vejo lá, até mais.